nós entregamos, Senhor, a nossa vida. E agora, ao nos debruçarmos na poderosa palavra do Senhor, nós, Deus, abrimos o nosso coração e a nossa mente e declaramos, meu Deus, o nosso ouvido, Senhor, conectado à Tua boca, a nossa mente preparada para receber a incorruptível palavra do Senhor, o nosso coração disposto a obedecer, o nosso entendimento. Nós tomamos cativos os nossos desejos, as nossas ações, o que temos, o que somos, e nós submetemos aos pés da cruz, levamos cativo a Cristo, Senhor, a nossa vida. E Deus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, e não nos deixa rejeitar a Tua voz, desprezar o que o Senhor está falando, mas faz com que essa voz, Senhor, entre dentro de nós, mude o que precisa ser mudado, ative o que precisa ser ativado, remova o que precisa ser removido, renova o que precisa ser renovado, e que nessa noite nós saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com Jesus. É o que nós oramos em nome do Senhor. Amém e amém. Eu quero terminar esse mês de julho. Nós falamos tanto sobre vencendo as lutas e os desafios à nossa volta. Nós profetizamos que esse mês, como disse o pastor Cleiton aqui, seria um mês para a gente experimentar tantos milagres, e a gente precisa entender que quando Deus libera algo sobre nós, e Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, nós precisamos nos preparar, porque situações começam a acontecer, situações vêm ao nosso encontro, e nós precisamos estar preparados, porque senão perdemos a bênção do Senhor. E hoje à noite eu quero trazer uma palavra intitulada Quando a Pressão Aumenta. Quando a pressão aumenta. E eu quero ler um texto que é um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado a ler, mas eu acho que vale a pena, porque toda palavra vale a pena. Mas esse texto aqui fala comigo de uma forma muito poderosa. Daniel, no capítulo 3, eu vou estar lendo a partir do versículo 13. Você vai acompanhar aqui nas telas, ou se você pode abrir aí no seu aplicativo do celular, na Bíblia, ou se você tem a Bíblia de papel, se você é crente raiz e trouxe a Bíblia, abra a sua Bíblia aí para acompanhar conosco. Daniel 3, a partir do versículo 13, diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Eu gosto disso. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, com seus calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses.
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. E disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmão, se isso não arrancar um glória a Deus da sua boca, eu não sei não, viu? Eu não sei mais o que pode acontecer, porque isso aqui é filme de Hollywood. O filme de Hollywood aqui perde para uma coisa dessa. Isso aqui, irmãos, é uma coisa extraordinária, extraordinária, um milagre desses extraordinários, e me faz pensar o que a gente faz quando a pressão aumenta. Irmãos, você sabia que a nossa geração é uma geração apaixonada por conforto? Nós somos uma geração apaixonada pelo conforto. Tudo ao nosso redor nos ensina a eliminar qualquer tipo de desconforto, não é assim? A gente compra aparelhos que facilitam a nossa vida. O tempo inteiro a gente está tentando comprar o carro mais evoluído, as coisas mais sofisticadas, a tecnologia de última ponta, o AI. Daqui a pouco agora já tem, né, um robô que ajuda dentro de casa. Daqui a pouco os negócios estão cada vez mais avançados. A gente está vivendo a vida dos Jetsons nos nossos dia a dia, né? Perdi todos os jovens agora falando Jetsons agora, né? Revelei a minha idade. Mas a gente entende que a vida, ela tem um objetivo: procurar conforto. A gente procura os serviços que entregam tudo em casa. Que maravilha, a gente tem esses serviços de entrega. A gente não precisa fazer nem mais nada. A gente agora é só apertar um botão, tudo chega em casa agora, nesse mesmo momento. A gente nunca teve tanto recurso para tornar a vida mais confortável. E assim mesmo, irmãos, a gente nunca viu uma geração tão cansada, tão ansiosa e tão pressionada como essa geração que nós vivemos. A gente vive perseguindo uma estação da vida onde finalmente tudo vai estar sob controle. É o alvo de todo mundo. Eu quero chegar nesse lugar onde eu não tenho que me preocupar com mais nada. Mas posso te trazer uma notícia, irmãos? Posso ser bem verdadeiro com você nessa noite? Essa estação da vida não existe. Essa estação da vida, ela não existe desse lado da eternidade. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, Jesus nunca prometeu para nós uma vida sem pressão. Não tem jeito. Pelo contrário, Jesus disse, lá em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, a palavra grega aqui usada para aflições que Jesus usa, é a palavra thlipsis, que significa pressão como algo que é submetido a uma compressão até o seu limite. Jesus não disse assim, talvez vocês passem por aqui e por ali de alguma coisa difícil que vocês estão passando. Não, ele disse, vocês vão ter aflições. Sabe, os apóstolos, quando eles começaram a pregar no livro de Atos, eles começaram a espalhar a notícia, eles iam chegando na cidade, em Atos 14, eles dão uma mensagem de encorajamento para a igreja. Eles dizem assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Que culto maravilhoso esse culto, imagina se eu prego essa palavra, né? É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. A igreja já está tão
né, às vezes tão pressionada com tanta coisa, tem tanta coisa acontecendo, que isso é o que a gente quer escutar menos. Mas a verdade, irmãos, é que a pressão, ela não é um castigo de Deus para nós. A pressão, quando você começa a entender a sua vida espiritual, quando você começa a entender o mundo espiritual à sua volta, você vai ver que pressão é o próprio ambiente onde Deus realiza os seus planos. Pressão é esse ambiente poderoso. E talvez, irmãos, essa verdade seja ainda mais real para nós como comunidade imigrante dentro de um país que não é o nosso. Eu confesso, irmãos, que viver longe da nossa terra faz com que a gente carregue pressões que muitas pessoas nunca vão entender. Tem coisa, irmãos, que acontece conosco aqui na América. Eu não sei você está me olhando com cara de santo, mas tem coisa que acontece aqui comigo na América que eu não tenho coragem de pegar o telefone e contar para alguém do Brasil, porque a pessoa pensa, mas nos Estados Unidos é outra coisa. Porque tem pressões que acontecem conosco quando a gente está fora do nosso país, que são terríveis. Talvez hoje você está vivendo exatamente assim por fora. Parece que está tudo normal, mas por dentro parece que alguém aumentou a temperatura da fornalha. Parece que o negócio está cada vez pior. E sabe o que é curioso? Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me debruço na palavra de Deus, mais eu percebo que Deus nunca desperdiçou uma pressão. Ele nunca desperdiçou. Toda vez que Deus queria revelar o seu poder, toda vez que Deus queria manifestar a sua glória, toda vez que Deus queria amadurecer alguém, havia pressão envolvida. Todas as vezes, todos os personagens, se você pegar qualquer um, você vai ver que o ambiente de pressão é o que forjou o que Deus gostaria de fazer na vida daquelas pessoas. E esses 3 jovens hebreus aqui descobriram que a maior manifestação da presença de Deus aconteceu justamente quando a temperatura da fornalha aumentou. E isso aqui, irmãos, é uma boa notícia para alguém que está sentado ouvindo a minha voz nessa noite. Porque a temperatura aumentar, a pressão aumentar, as coisas começarem a te pressionar de todos os lados, é sinal de que uma grande revelação de Deus está sendo formada em você. O problema, irmãos, aqui não é entrar na fornalha, porque todos nós aqui temos a nossa fornalha individual. Todos nós estamos passando por algum tipo de pressão. O problema aqui é entrar nessa fornalha sem entender o que Deus está fazendo dentro da fornalha. O problema é quando a gente deixa que a fornalha seja o alvo e a gente não entende que por trás dessa fornalha, dentro desse momento de pressão, dentro daquilo que nós estamos vivendo pressionados, o Senhor está querendo fazer alguma coisa em nós. E aí o que Deus quer revelar quando a pressão aumenta? Talvez a pergunta para nós seja essa: o que Deus quer revelar quando a pressão aumenta? A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que fica claro para nós, dentro do texto que nós lemos, que a pressão, ela revela quem realmente governa o nosso coração. A pressão muitas vezes acontece na nossa vida, somos pressionados para revelar quem é que governa o nosso coração. Você viu lá no versículo 14 do capítulo 3 que nós lemos, que tudo foi gerado, a pressão só aumentou para Sadraque, Mesaque e Abednego por conta da adoração. Nabucodonosor chega para eles e diz: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Você consegue perceber que a pressão, ela só aumenta à medida que a adoração no coração deles já tinha sido estabelecida. Antes da fornalha, veio uma ordem para que eles se curvassem. Se você leu desde o início do capítulo 3, a ordem era que juntasse todo, ele ergueu uma estátua magnificente, e ao som daqueles músicos todos, toda a nação tinha que se curvar. E quando tocou tudo e eles não se curvaram, chegou a notícia para eles, dizendo: olha, tem 3 aqui que não se curvou. Então Nabucodonosor manda chamar eles e diz: vocês não entenderam? Tem alguma coisa faltando? Vocês não estão adorando os meus deuses? Sabe, irmãos, esse detalhe da história aqui é bastante importante. Por quê? Porque é o centro de tudo. A maior batalha da nossa vida nunca é com a pressão, nunca é com fogo.
a maior batalha que a gente vive na nossa vida espiritual é contra a idolatria. E entenda o que eu estou dizendo, porque quando eu estou falando de idolatria, a gente que já caminha há muito tempo com o Senhor, a gente diz assim, não, mas eu não adoro ninguém, eu não tenho nada que se coloque à minha frente para que eu me prostre diante disso. Para Deus, irmãos, idolatria é uma coisa abominável, porque é colocar no lugar de Deus aquilo que só Deus poderia ocupar. Lá no começo de tudo, nos 10 mandamentos, o Senhor mesmo já tinha sido explícito, antes de falar de adultério, de mentira, de roubo, de falsa acusação, de qualquer outra coisa. Êxodo 20, no versículo 3, um dos primeiros mandamentos diz assim, olha, não terás outro Deus diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. Todo pecado, irmãos, começa com idolatria, começa quando a gente começa a colocar algo no primeiro lugar da nossa vida. Idolatria que não está só intimamente ligada a uma estátua, algo que a gente vê, mas muitas vezes, irmãos, são coisas que não estão reveladas no nosso coração. Entenda uma coisa, eu quero que você grave isso na sua vida, se você está anotando alguma coisa, tem esse boletim que a gente faz com os versículos, tudo, mas a gente já intencionalmente dá isso para que você também aprenda, faça as suas próprias anotações. A pressão, ela sempre vai revelar os nossos ídolos. Pressão sempre vai revelar quem ocupa o primeiro lugar da nossa vida. E aí, irmãos, ídolos não são imagens, de novo, que eu estou falando, não são só imagens de madeira, imagens de ouro, não, ídolo, que eu estou me referindo aqui, é qualquer coisa que promete entregar aquilo que só Deus pode te dar. Porque um ídolo, ele promete segurança, ele promete identidade, ele promete paz, ele promete o controle e tantas outras coisas. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, acreditando nessas promessas, mas elas nunca chegam, porque só Deus pode cumprir isso na nossa vida. E para nós, irmãos, muitas vezes os nossos ídolos são mais sofisticados do que uma mera imagem. Para nós pode ser o conforto, um ídolo, o conforto pode ser um ídolo para nós. Se a minha vida ficar difícil, Deus não está comigo. Se algumas pressões começarem a acontecer, isso não é o que precisa revelar Deus em mim. Então, a gente se revolta contra Deus. Quando a vida começa a ficar difícil, a gente se afasta do Senhor. A gente adora uma vida confortável. Ou talvez, irmãos, um outro ídolo que se torna um ídolo sutil para nós, é a nossa reputação. Nós não suportamos ser mal interpretados. Não suportamos perder a aprovação das pessoas, e por isso a gente tem medo de se posicionar, a gente tem medo de falar a verdade, a gente tem medo de ser verdadeiro, não de maneira brusca, não de maneira hostil, mas muitas vezes nós abrimos mão de princípio porque a gente não aguenta ver que alguém ficou chateado com a gente. Então a gente coloca à mercê de outras coisas, convicções que são muito próximas, muito importantes para nós. Você quer ver um outro ídolo sutil? O sucesso, a nossa identidade atrelada ao nosso cargo. E aí, irmãos, o que acontece? A gente entende que se eu não receber tal salário, se eu não ganhar tal coisa, se eu não estiver dando tais resultados, eu não sou valorizado. Então a gente faz de tudo para ocupar um lugar. E aí, irmãos, isso buga a nossa cabeça quando a gente sai do nosso país e vem para um país como esse, onde às vezes aquilo que a gente sabe lá no nosso país, as coisas que nós já fizemos, começam a se tornar um ídolo para nós. As estruturas que nós conquistamos. Não estou falando aqui que a gente deve desprezar tudo e fazer papel de humilde. Não, o que eu estou dizendo é que a gente pode correr um grande risco de colocar algumas coisas no lugar que o Senhor tem para nós. Entenda o que eu estou dizendo, sabe? O ídolo importante que às vezes a gente precisa entender, sondar o nosso coração, é o controle. Irmãos, é um outro ídolo. A gente quer entender tudo, a gente quer planejar tudo, a gente quer dominar tudo. E quando Deus permite algo que foge do nosso controle, aí a gente fica muito chateado. Porque quantos já entenderam que servir a Deus nunca é uma linha reta? Quantos já entenderam que servir a Deus você vai ter que estar preparado para se adaptar, vai ter que estar preparado para saber que Ele é Deus e nós não somos,
que Ele conhece o futuro, mas eu não conheço. E aí a gente começa a questionar a bondade de Deus, a gente começa a questionar o caráter de Deus. E existe um ídolo, irmãos, que esse ídolo aqui, para mim, talvez seja o mais terrível de todos. Sabe qual é? Nós mesmos. Nós somos o nosso próprio ídolo. A gente vive uma cultura que diz assim, siga o seu coração, faz aquilo que te faz feliz, você merece. Nossa, você está... A gente faz isso todos os dias, escolhas que nós fazemos. Você sabia que às vezes, nesse domingo, teve gente que não veio na casa do Senhor, decidiu se valorizar, dizer, não, eu mereço um tempo de descanso. Eu mereço. E você merece mesmo. Eu mereço também. Mas tem coisas, irmãos, tem princípios que eu revelo. Quem é que está no primeiro lugar da minha vida? Quem é? Sou eu? Não, Deus entende. Mas que Deus que eu estou falando? A Bíblia fala exatamente o contrário dessa ideia. Jeremias 19, 7 diz que enganoso é o coração e mais do que todas as outras coisas. Irmãos, entenda o seguinte, deixa eu falar uma coisa com muito carinho. Amo você, do fundo do meu coração, mas eu preciso ser bastante verdadeiro nisso. O Evangelho nunca colocou o homem no centro de todas as coisas. O Evangelho coloca Cristo no centro de todas as coisas. E é por isso, irmãos, que a pressão chega na nossa vida. Porque todas as vezes que eu estou tentando sair, eu estou tentando tirar o Senhor, sai um pouquinho, deixa eu só ficar só um pouquinho aqui. O Senhor às vezes bota uma pressão, porque a fornalha não é castigo. A fornalha para nós é teste. Teste não para que Deus olhe e diga assim, está vendo você aí? Não, mas para que a gente entenda, para que a gente saiba que muitas vezes as nossas justificativas, as nossas reclamações estão infundadas. Sabe, essa verdade era também ali para os amigos de Daniel, que Deus, não era que Deus precisava descobrir quem eram eles. Vamos ver se esses meus filhos aí me servem mesmo, como é que é? Não, Deus já sabia quem eles eram, mas eles é que precisavam mostrar ao mundo, e talvez para si mesmos, quem governava o seu coração. A fornalha vai chegar para isso. Olha o que 1 Pedro 1, 6, 7... Todos eles olharam para mim na hora. 1 Pedro 1, 6, 7, diz assim, olha, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Peraí. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então peraí, quando eu estou sendo provado, às vezes vem aquele sentimento de que eu estou sendo pressionado. Isso é normal? É normal. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo o ouro refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Às vezes a pressão que eu estou fazendo, que ainda que me entristeça, porque ninguém gosta de passar pela pressão, irmãos. Eu não estou dizendo aqui desse lado de cá, assim, passa por pressão, porque a pressão é boa, você tem que passar. Não. Eu também. Eu detesto se tivesse uma coisa linda, que eu amo, sabe que é uma coisa boa, que eu sou apaixonado. O problema é que Deus não gosta disso, mas eu gosto, é zona de conforto. Irmão, se tem uma coisa que eu amo, é zona de conforto. De deitar na rede, pegar um copo de suco de laranja e deixar a vida me levar, como diz o grande profeta, né? Deixa a vida me levar. E as coisas acontecendo, e o dinheiro entrando na conta, e a coisa maravilhosa. Zona de conforto é maravilhoso, mas se tem uma coisa que Deus detesta, todas as vezes que eu estou caminhando para essa zona de conforto, Ele dá um jeito de me tirar de lá, porque Ele sabe que a pressão, muitas vezes, que me entristece, que me gera uma tristeza passageira, porque esse é um momento que nem sempre a gente vai estar aqui em cima, nem sempre a gente vai estar dando glória a Deus por tudo dar certo. Irmãos, eu fico feliz por às vezes alguns testemunhos que eu ouço e diz assim, o Senhor fez, e glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, eu estou ainda para ver algum dia que chega um irmão e diz assim, o Senhor não está fazendo, e eu permaneço fiel aqui, ó. Eu estou vivendo aqui, passando pela prova, dando glória a Deus, mas a minha fé está mais fortalecida do que qualquer outro tempo da minha vida. Eu não vi Deus fazer ainda, mas eu sei que Ele é fiel, e se Ele me jogar na fornalha, Ele vai comigo. Se Ele me deixar lá, ainda que eu morra, eu não vou abrir mão da bondade, da fidelidade do Senhor.
Existe isso, irmão. O fogo revela a idolatria que está escondida dentro do nosso coração. É muito perigoso isso. E aqui que a gente vê muita gente parando, porque muitos querem as promessas de Deus, mas pouca gente aceita os testes de Deus. Porque quando obedecer começa a custar alguma coisa. Quando manter princípios ameaça o meu emprego, ameaça o meu status legal no país, ameaça as coisas que eu garanti. Quando permanecer fiel, falar a verdade, custe amizades, custe portas que possam se fechar. Quando servir a Deus exige renúncia. Servir a Deus exige renúncia. Exige que às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu vou ter que organizar o meu dia para não deixar de cumprir uma escala. Eu vou ter que fazer alguma coisa porque o reino de Deus também, eu contribuo para isso. Quando dizer não significa perder a oportunidade, muita gente acaba se curvando. E aí, irmãos, a gente perde. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente seguir. O que você não aceita perder na presença de Deus? O que você não aceita perder? Não, se Deus tocar isso. Não, se me pedirem isso. Ou às vezes algumas coisas que estão acontecendo e a gente colocou isso como no patamar aqui. Não, mas Deus nunca pediria isso. Mas se Ele pedir, o que você não aceita perder? Porque aquilo que você não consegue entregar a Deus, provavelmente já se tornou um Deus para você. Aquilo que você não consegue entregar para Deus, seja o que for, irmãos. E eu estou falando isso com temor e tremor no meu coração, porque tem coisas que Deus vai pedir de nós, tem coisas que o Senhor vai falar conosco, que às vezes parece que é a minha liderança que está vindo contra mim. Ai, de novo esse assunto, pastor. Ai, às vezes é o meu patrão, às vezes é uma situação, às vezes é outra. Não, mas eu preciso parar e analisar se Deus está pedindo algo de mim, e eu já deixei aquilo ocupar um lugar que não deveria ter ocupado. Segunda coisa que eu preciso entender nesse texto: se a pressão revela quem governa o meu coração, a segunda coisa é que a pressão prova profundidade das nossas convicções. A pressão vai provar o quanto nós cremos no que cremos. Daniel, no capítulo 3, versículo 16 e 18, é fantástico, porque diz assim, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender de ti. Não tem que te dar satisfação nenhuma, rei. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele tem poder para nos livrar lá dessas chamas. E Ele pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Irmãos, isso aqui é poderoso demais. É poderoso demais porque Ele diz assim, olha, se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se o Senhor não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu não vou me curvar a qualquer outro. Se as coisas acontecerem do meu jeito, foi o Senhor. Se não acontecer, foi do jeito de Deus e eu me submeto. Irmãos, muitas vezes a gente não tem capacidade de falar isso. Talvez essa seja uma das declarações de fé mais impressionantes da palavra. Eles não sabiam, irmãos, ainda. A gente conta do ponto de vista de quem já viu o que vai acontecer no final. Mas eles que estão vivendo lá, eles não sabiam se Deus os livraria da fornalha. Mas uma coisa era nítido e eles sabiam: nós não vamos abandonar as nossas convicções. Seja qual for o resultado, nós não vamos abandonar a nossa convicção. A convicção deles não dependia de resultado. A convicção desses meninos dependia de quem Deus era. Não era do resultado, mas era do caráter de Deus. E é exatamente isso que a pressão tenta destruir. O inimigo, irmãos, sabe que dificilmente alguém abandona Deus de uma vez. Não é uma decisão que a gente acorda de manhã e diz assim: a partir de hoje não sirvo mais o Senhor. Não, ele vai trabalhando em pequenas concessões. É um passinho de cada vez, uma justificativazinha de cada vez, uma escolha de cada vez, até que aquilo que incomodava a gente passa a não incomodar mais. Aquilo que era uma consciência pesada passa a ser algo normal. Entenda isso, irmão, toda concessão abre espaço para outra. Toda concessão, você está me olhando com cara de assustado, mas pode ficar tranquilo, nós só estamos batendo um papo. Toda concessão abre espaço para outra concessão. E isso é muito perigoso. Efésios 4, 27, Paulo nos dá uma dica. É de ouro essa dica.
Ele diz assim, olha, e não deem lugar ao diabo. Se Paulo está falando isso, significa o seguinte, irmãos, significa que através das minhas ações, Satanás, ele não pode tomar espaço à força. Para quem é do Senhor, você é de Deus, o inimigo não pode chegar chutando na tua porta, entrando e fazendo e acontecendo. Você tem a autoridade do Senhor. Eu vou repetir isso, porque alguém precisa entender isso. O diabo está entrando na minha casa. Não, só está entrando porque a gente deixa a porta aberta. Porque na minha casa não é, está aqui não, Satanás. Na vida da minha casa, da minha família, ainda que eu veja ele tentando entrar, a gente já logo se coloca e diz, não, aqui não. A autoridade que o Senhor me constituiu diz que você está debaixo dos meus pés. Daqui você não passa, você não toca na minha casa, você não toca nas minhas finanças, você não toca nos meus filhos, você não toca no meu ministério, você não toca na minha saúde, você não toca, Satanás. É isso que a gente tem autoridade. Mas quando Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, não deem lugar. Porque como ele não pode entrar sem ser ativado, concedido, às vezes a gente pode estar dando a ele oportunidade, brechas, atuações, convicções, irmãos, entenda isso, convicções protegem a presença de Deus na nossa caminhada. Quantos estão comigo ainda aqui? Convicções protegem a presença de Deus na nossa caminhada. Mas aqui eu quero te dar um alerta bastante importante. Entenda, quando eu estou falando de convicções que protegem a sua caminhada, eu não estou falando de algumas convicções que vêm através de experiências que eu já tive. Porque entenda isso, nem toda convicção que a gente carrega são convicções de Deus para nós. Nem toda convicção, porque às vezes você está convicto de algo e na verdade isso é resultado de traumas, isso é resultado de más experiências que você teve, isso é resultado da sua criação. Não, aqui não. Homem não chora, homem é valentão, homem é forte. E a gente traz uma convicção. Aí quando acontece um negócio lá em casa, a gente não dá o braço, a gente não perde perdão, a gente não se humilha, a gente faz alguma coisa contra os nossos filhos, a gente pode ter errado, mas a gente não fala, a gente não chama eles e diz assim, papai errou, você me perdoa? Lá em casa é assim, se eu fizer alguma coisa contra eles, eu fico mal, chamo eles, falo, ora por mim, me perdoa papai, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fiquei chateado, aqui às vezes eu levantei a voz para você tem condição de me perdoar? Tá bom papai, eu te perdoo, então ora por mim, ora e libera esse perdão sobre a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu erro também. Tem algumas convicções que a gente carrega porque a gente trouxe da bagagem, está na mala da nossa vida. Já passei por, alguém pode pensar assim, já passei por 1, 2, 3 casamentos, aí quando chega nesse agora, você é cheio de convicções, mas as convicções não são convicções boas. A gente está cheio de convicção, mas elas são coisas que foram decepções, foram experiências terríveis. A cultura do lugar onde a gente está nos traz convicções. Não, aqui é assim. Quantas vezes, irmãos, aí, convivendo com as pessoas aqui na América, as pessoas dizem assim para nós, não, você está pensando o quê? Aqui na América é desse jeito. É uma convicção que não procede do Senhor. É uma convicção que vem do ambiente onde a gente está plantado. E sem perceber, irmãos, a gente começa a chamar de sabedoria aquilo que Deus chama de incredulidade. A gente começa, não é sábio não, é medo mesmo. A gente começa a chamar de prudência aquilo que na verdade é desobediência. A gente chama de maturidade aquilo que muitas vezes é só autodefesa. Não é maturidade, é você tentando colocar o lugar de Deus, dizendo, não, eu não posso me expor aqui. A gente chama de personalidade, não, minha personalidade é muito forte. Aquilo que Deus chama de orgulho. E aí, irmãos, a gente vai construindo uma vida inteira em cima de justificativas. Deixa eu te dizer uma coisa, lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus, antes da maior graça, portanto ele diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Irmãos, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério que a gente está falando hoje. Quantos estão entendendo aqui? Isso é muito sério. O orgulho, irmãos, aqui, não é a gente ser prepotente, arrogante. Isso também é orgulho. Mas esse orgulho que a gente está falando aqui é confiar mais nas nossas convicções do que nas convicções de Deus, na palavra de Deus. Deus resiste. Imagina, bom, você pode ter qualquer pessoa contra você, mas não tenha o Senhor. Você pode ter qualquer pessoa jogando no time contra, menos Deus. Deus não.
E aqui está dizendo para nós que Deus resiste às pessoas que andam segundo as suas próprias convicções. Você já entendeu isso? Que tem coisa que Deus gostaria muito de nos abençoar, que tem coisa que Ele gostaria de nos entregar promessas indizíveis, coisas maravilhosas, mas como a gente começa a andar nas nossas convicções. Não, aqui não. Está me mandando fazer isso, mas eu vou fazer outro. Está me pedindo isso aqui, mas eu só vou entregar a metade. Está fazendo alguma coisa, a gente está entregando as nossas convicções. Aí Deus disse, então eu sou obrigado a resistir você. Eu sou agora obrigado a tomar um partido que eu não gostaria. Eu queria muito te abençoar, mas agora, por conta dessas atitudes, eu passo a não agir do seu lado. Deus resiste ao orgulhoso, essa palavra é muito forte. É Deus se colocando em oposição, por quê? Porque a pessoa que já decidiu que a opinião dela vale mais do que a opinião de Deus, corre grandes riscos na sua vida espiritual. Sabe aquela pessoa que não precisa mais ser ensinada? Não, eu já sei, eu já passei. Irmão, se tem uma coisa que a gente não pode dizer para Deus, eu já sei. Porque Deus sempre vai arranjar um jeito de ensinar a gente de novo e de novo. De novo e de novo. Ah, pastor, se você soubesse o meu passado, quantas coisas eu já vivi, você pode ter vivido tudo que você já pensou que pode ter vivido. Mas tem algo nessa etapa da sua vida que Deus está te ensinando. E se a gente andar na convicção do passado, a gente não avança para o futuro. Deus sempre, irmãos, entra de uma maneira para nos revelar algumas coisas que estão escondidas no nosso coração. E o orgulho nem sempre levanta a voz, não. Às vezes ele apenas diz assim, eu sei o que Deus falou, mas comigo é diferente. Comigo é diferente. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente faz isso? A gente avança em conversas que a gente deveria, ou a gente sabe que a gente não deveria continuar. A gente às vezes fala uma mentirinha pequena, que a gente sabe que a gente não deveria ter falado. A gente acolhe uma amargura que a gente vai alimentando anos dentro de nós, que a gente sabe que a gente deveria liberar perdão. A gente justifica a nossa falta de perdão por conta da atitude de outras pessoas. Mas esses 3 hebreus aqui, irmãos, eles não permaneceram em pé porque eles entenderam tudo. Eles permaneceram de pé lá dentro da fornalha, porque Deus já havia estabelecido o que era certo. E eles agora entendiam que eles não poderiam andar naquilo que eles sabiam. Eles precisavam andar naquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Todas as vezes que você anda naquilo que Deus já estabeleceu, é chave para você se permanecer de pé diante das pressões. Terceira coisa que eu entendo com esse texto. Primeira coisa é que a gente é revelado quem governa o nosso coração quando a pressão aumenta. Segunda coisa que eu entendo é que a pressão, ela revela a profundidade das nossas convicções, o quanto eu creio nas coisas, o quanto eu creio que Deus é quem Ele disse, quem Ele é, o que Ele disse, e a gente precisa tomar alguma direção nisso. Mas a terceira coisa é que a pressão revela a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Esse ponto aqui é o meu favorito, porque a pressão revela para nós a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Olha o versículo 24 e 25 diz, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus conselheiros, não foram 3? Peraí, 1, 2, 3, 4, acho que eu contei errado, peraí. Não, agora não. Ué, não é possível? Tem alguma coisa aqui errada? Nós não enviamos lá para aquela fornalha 3 homens? E eles responderam, foi 3, Senhor. Vocês têm certeza? Será que um dos soldados não caiu lá com eles? Não, todos eles morreram, a chama estava muito grande. Nós já mandamos até enterrar, já fizemos o plano deles de funerário, já está tudo resolvido. Diz, não, mas peraí, está alguma coisa de errado, conta lá de novo. E aí o rei olha para eles e diz, olha lá, eu estou vendo lá dentro daquela chama 4 homens, desamarrados e ilesos, e andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Bom, tem coisa maravilhosa aqui nesse texto demais. Sabe, o inimigo pensou que a fornalha seria o fim daqueles homens, mas Deus transformou a fornalha em um altar de revelação.
1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória a Deus. A pressão, irmãos, não revelou apenas quem que eles eram, não. A pressão revelou quem Deus era. E tem 3 coisas aqui interessantíssimas dentro desse ponto. A primeira coisa que a revelação, a primeira coisa que a pressão traz é a revelação do 4º homem da fornalha. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Antes da fornalha, ninguém tinha visto esse 4º homem. Foi no fogo, foi na pressão que Cristo apareceu. Existem aspectos de Jesus que você só conhece quando tudo à sua volta falha. Tem coisa de Deus que só vai ser revelada a você quando todas as portas se fecharem à sua volta. Tem coisas que Deus vai fazer quando você chegar no fim de todas as suas opções. Existe um brilho que, quando a gente vive uma pressão gigante, a revelação de quem Deus é se torna ainda maior. É na pressão que a gente conhece a sua presença. É quando ninguém pode ajudar. É quando não existe solução humana. É quando acabam as forças. É aí que Jesus entra na fornalha conosco. Você pode estar perdendo muita coisa aí, meu irmão, mas uma coisa eu quero te trazer, uma boa notícia nessa noite: se você ganhar uma revelação que seja melhor no tempo de pressão, que seja essa: o Senhor está contigo no meio dessa pressão. Você não perdeu nada, você está crescendo, meu irmão. Você está vivendo coisas que parece que está o mundo contra mim. O mundo pode estar, mas o Senhor é por você. Aleluia. Há um 4º homem nessa fornalha. Ele é como o filho do... Isso é uma revelação, irmãos. É a presença de Jesus no Velho Testamento. O próprio Senhor estava lá com eles. A segunda revelação que eu entendo aqui é a revelação de que aquilo que Satanás imaginou que seria destruição, para aqueles meninos foi libertação. Para aqueles meninos foi libertação. Eu vejo 4 homens soltos, liberados, ilesos. Não tem nada acontecendo com eles. Eles estão lá passeando no meio daquele fogo. Meu irmão, entenda o seguinte: quem amarrou aqueles homens foi Nabucodonosor, mas quem desamarrou foi o fogo. Existem correntes que só caem na presença de Deus. Existem medos que só vão ser curados no tempo da pressão. Existem traumas que a gente recebe cura de um trauma que nos priva, é no meio da pressão, dependências, ansiedade, orgulho. Às vezes Deus não tira você imediatamente da pressão, porque Ele sabe que existe algo que precisa morrer antes de você sair dessa pressão. Eu quero liberar uma palavra aqui para pessoas, irmãos. As suas mãos, nesse tempo, as suas mãos não vão ficar atadas. O seu serviço para Deus não vai ficar estagnado. Os seus pés não vão ficar enrolados numa corrente e você estagnado nesse lugar. A pressão vai fazer com que essas correntes se quebrem. E o que o diabo planejou para te paralisar, para frustrar os teus sonhos, para não deixar você cumprir o projeto de Deus, vai cair por terra no nome de Jesus. Você não está entendendo não, meu irmão. Isso aqui é para glorificar a Deus de uma forma sobrenatural. Tem gente sendo liberta aqui hoje. Tem cadeias sendo quebradas aqui hoje. Tem grilhões caindo por terra aqui hoje. Porque a pressão, meu irmão, não veio para paralisar você. Pelo contrário, veio para te libertar, para te restaurar, para te purificar. Aleluia! É na pressão, meu irmão, que o diamante se torna precioso. É no fogo que o ouro se torna limpo. É na prova que o crente começa a ver Deus de uma forma sobrenatural, meu irmão. Sabe a terceira coisa que eu entendo aqui? É que a revelação, 3 revelações aqui que a gente entende. É que a revelação da identidade de Deus no meio da pressão permanece intacta. Daniel 3,27 diz que o fogo não queimou nem um fio de cabelo deles, nem a roupa que eles estavam vestidos que se queimou, o turbante.
fala do turbante, das roupas que eles vestiam por baixo, das que estavam por cima. Nada disso, cada detalhe disso. Nem cheiro de fumaça. Irmão, você vai visitar o irmão que está fazendo churrasco, você sai de lá com cheiro de picanha, não é? Imagina você ser jogado numa fornalha e não sair nem com cheiro de fumaça, irmão. Irmão, nada disso tocou em quem eles eram. E essa é a promessa de Deus para você aqui. É a promessa de Deus para quem permanece fiel. A pressão pode atingir as suas finanças, ela pode atingir as suas emoções, ela pode atingir a sua saúde, ela pode atingir o seu ambiente, mas ela nunca vai poder destruir aquilo que Deus declarou sobre você. O fogo respeita quem Deus protege. Talvez você chegue aqui e diz, pastor, eu estou na fornalha. Então tem uma palavra de Deus para você. Se você está nessa fornalha, continue vendo Jesus, você não está perdendo. Você está na pressão, você não está perdendo. Deus está se revelando, o fogo vai passar. Eu vou dizer isso de novo, irmão, que você precisa entender isso. A pressão vai passar. Ela vai passar. Ela não é eterna. É eterno só o nosso Deus. A pressão passa, o fogo passa, mas a revelação que você receber no meio desse fogo vai permanecer com você o resto da sua vida. Foi nos períodos mais difíceis da minha vida que eu ouvi o Senhor dizer para mim, eu sou contigo. Não foi quando tudo estava bem, mas foi na hora da dor, na hora do choro, na hora que a gente joelha diante do Senhor e diz, Senhor, eu não tenho força. Ele diz, eu sou a tua força. Senhor, eu não sei. Ele diz, eu sou a tua sabedoria. Você diz, eu não posso. Ele diz, eu sou contigo. É no meio da dor, é no meio da luta que a gente tem as maiores marcas do Senhor para nós. Tem gente aqui, irmãos, que carrega a identidade daquilo que o Senhor falou nos momentos de pior situação que você passou. Agarre isso, não deixe a pressão do agora roubar a identidade que o Senhor já te deu. No meio dessa pressão nada se perde. No meio dessa pressão a verdade de Deus é estampada, é estancada, é presa no nosso coração. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Tem coisa que Deus falou com a gente, irmãos, que pressão nenhuma vai poder roubar. Última coisa, para a gente terminar. A pressão, ela transforma o seu testemunho em autoridade. A pressão transforma testemunho em autoridade. Olha o que diz lá o versículo 28 a 30, diz assim, então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus que não seja o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Você lembra lá no começo do texto, ele diz, que Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Agora ele diz, nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmãos, o testemunho deles conquistou o que força nenhuma conquistaria. A maneira como eles viveram diante da pressão foi aquilo que Deus usou para os promover. Tem muita gente se esquecendo disso. Tem muita coisa, irmãos, que às vezes a gente não entende que Deus não só os libertou, Deus não só os trouxe para um destaque, Deus os fez testemunhas para que o rei mais perverso daquela geração se curvasse diante dele em praça pública, diante de uma nação inteira e reconhecesse que só o Senhor é Deus. Isso que é testemunho, irmãos, de alguém que foi passado pelo fogo. Isso não é persuasão, isso aqui é autoridade. Não é um argumento que debate com alguém sobre alguma ideia. Não, isso é vida. Sabe, irmãos, entenda o seguinte, a sua fidelidade a Deus, na pressão, no tempo de pressão, vale mais do que qualquer sermão que o maior pregador possa pregar. A sua fidelidade a Deus, no tempo da pressão, porque é no tempo da pressão que a gente abaixa a guarda, é no tempo da pressão que a gente fala o que a gente não deveria falar,
É no tempo da pressão que a gente começa a se desligar de algumas coisas. Sabe, irmãos, ninguém está pronto para a fornalha. Ninguém está pronto. Mas sabe qual é o segredo que eu vejo aqui na vida desses meninos? Pode, se o Felipe puder subir aqui para me ajudar, já me ajuda bastante. Mas sabe qual é o segredo aqui? O segredo aqui, irmãos, é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não decidiram ser fiéis na hora em que eles foram amarrados para ser jogados na fornalha. Essa decisão já tinha sido tomada muito antes. Talvez você já pensou na maneira como eles foram criados, o ambiente que eles foram ensinados a palavra, as leis de Deus, as coisas que foram plantadas dentro do seu coração, coisas que às vezes, irmãos, a gente não para pensar, que não foi ali naquela hora que ele disse assim, amarra eles e joga eles na fornalha. Não, a gente vai decidir ser fiel. Não, já tinha coisas aqui dentro, já tinham decisões, que já tinham sido tomadas, muito antes de chegar à pressão. O problema é que às vezes a gente só reage ao problema. Quando o problema chega, se a gente é pego de surpresa, quando a situação vem, porque amanhã, irmãos, amanhã você vai passar pressão de novo. E no outro dia, da outra vez, e vai virar o mês de julho para agosto, e você vai passar pressão de novo. Mas a decisão não é quando o problema chega, a decisão já tem que ser agora. Eu vou ser uma testemunha. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É no momento que ninguém viu, é no momento que ninguém aplaudiu. É nesses momentos que as decisões são tomadas. Porque existe uma lei silenciosa na criação de Deus. Essa lei é silenciosa, ninguém fala isso para nós. Mas eu vou falar isso para você hoje. Tudo o que é forte, um dia foi pressionado. Tudo o que é forte, que é sólido, que é consistente, que é permanente, um dia foi pressionado. O músculo, ele não nasce forte. Ele precisa ser rasgado. Toda vez que você coloca peso, esse músculo ele vai sendo rasgado e reconstruído, rasgado e reconstruído, e sob essa resistência ele se torna forte. A oliveira, ela não entrega azeite assim, você vai lá e fica debaixo da oliveira e ela te dá azeite. Não, o fruto da oliva, a azeitona tem que ser prensada, tem que vir muita pressão para aquilo que está dentro vir para fora. O cacho de uva, ele não vira vinho só porque a gente amassou ele. Não, ele tem que ser esmagado e pisoteado de novo e de novo. Entenda isso, nada que tem valor eterno nasce sem atrito. Nada, vou falar isso de novo, irmãos, porque isso é libertador. Isso é libertador, quando a gente entende que o diabo não tem essa chave para mexer nas nossas emoções. Quando a gente é liberto dessa situação de que eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar bom. Ai, está pressionando demais. Quando a gente é liberto disso, a gente entende que nada tem valor eterno se não sofrer atrito. Valor eterno é conquistado debaixo de pressão. Olha o que diz Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de... Está dizendo o que aí? O que está dizendo aí, irmãos? Vamos ler junto comigo? Nenhuma disciplina, momento de contrição, momento que às vezes a gente é repreendido, momento que nenhum de nós gostamos, nenhum de nós, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém. Quando, irmãos? Mais tarde, não é agora. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Se você permanecer nesse tempo, tem coisas lindas que vão surgir a partir disso. Por isso, irmãos, entenda isso.
com todo carinho que eu estou dizendo isso para você, no nome de Jesus. Quando alguém que Deus colocou na sua vida te desafia, quando alguém que Deus colocou na sua vida te corrige, te chama para um compromisso maior, isso não é peso demais, isso é treino para quando a fornalha chegar. Irmãos, entenda isso. Paulo já falava isso lá para Timóteo. Ele disse assim, olha, em 2 Timóteo 4:2, exorta, repreende e anima com toda longanimidade e doutrina. Exorta, repreende e anima com toda longanimidade e doutrina. Olha a sequência. Exorta, repreende e anima. Eu como pastor, eu entendo, irmãos. Eu estou lá junto com vocês. Eu não sou pastor tempo integral. Eu tenho as minhas demandas. Eu tenho que dar conta da minha família, do meu trabalho. Eu tenho pressões também gigantescas. Imagina o que é pastorear muitas pessoas. Dar conta, ser resposta, estar em todos os lugares, fazer todas as ligações, dar resposta de tudo. É pressão. Eu não estou dizendo isso que seja ruim, estou reclamando, estou chorando. Não, eu amo. Mas eu estou dizendo que não é romântico. Tem situações, todos nós temos situações. Todos nós passamos por momentos reais. Tem gente aqui passando hoje pressão na família, não sabe, já recebeu RFE. RFE vem do capeta, né, irmão? Isso aí devia ser sigla para, nem sei o que sigla agora, que eu não pensei antes, mas volta para o caminho do capeta que você veio. Porque quando chega esses negócios, a nossa vida dá uma volta. A gente diz, eu não tenho mais para onde voltar, eu não sei mais para onde ir, o que eu tenho não existe. Aí a gente começa a viver no desespero. Tem gente passando por isso. Tem gente passando por situações onde você olha a sua vida e você diz, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem pressões para todos os lados, no trabalho. Tem gente que amanhã já acorda dizendo assim, meu Deus, se eu tiver que encarar aquele homem mandando eu fazer aquelas coisas mais uma vez, eu vou lá e orar em posição de mão no pescoço dele até ele ver Jesus. Amanhã não passa. Quando você acorda de manhã já bate uma angústia, parece que um elefante sentou aqui no teu peito. É pressão. Você fala, vou ter que encarar isso. Está chegando no final do mês e você começa a dizer, meu Deus, já está negativo. E hoje ainda é dia 26, eu ainda tenho mais 4 dias. É pressão. Eu reconheço. Eu sei. Não está passando despercebido. Mas quando nós estamos falando aqui, fica firme. Não abra a mão do domingo. Não abra a mão de servir na casa do Senhor. Não abra a mão de ser fiel. Não abra a mão de ler a sua Bíblia. Não abra a mão de orar. Não abra a mão de jejuar. Não abra a mão de ir para o grupo. Não abra a mão de liderar. Não abra a mão, porque tem muita coisa, irmãos, que na pressão a gente abre mão, mas tem muita coisa que nos segura. São essas coisas que nos seguram no meio da pressão. Não rejeita. Acolhe isso. Eu sei que está muita pressão à sua volta, na minha vida também. Porque, irmãos, tem alguém pode dizer assim, eu não estou dizendo isso de novo, irmãos, para falar nada. Estou dizendo isso só para mostrar que é normal para todo mundo. Tem dia que eu sento aqui e falo assim, Senhor, como é que eu vou subir hoje? Como é que eu vou falar? Você acha que a minha vida é maravilhosa? Eu estou sempre feliz. Às vezes, irmãos, antes de chegar aqui, é tanta pressão, é tanta notícia, é tanta coisa. A gente vê gente passando por tanta coisa. Essa semana entrou uma moça aqui, desesperada. Ela estava até ainda sob os efeitos de alguma coisa que ela tinha vivido. E ela veio desesperada, chorando. Aí pedimos a pastora que trabalha aqui para orar com ela. E ela disse para a pastora assim, eu estou cansada. Eu prometi para Deus que eu nunca mais ia beber. E ontem
eu recebi uma ligação que mexeu muito comigo e eu bebi de novo. E eu me entreguei à bebida e eu bebi tanto que eu não sei nem o que eu fiz ontem. E eu estou hoje aqui desesperada. Eu não deveria ter feito, mas eu fiz. E eu chorei junto com aquela moça, sabe por quê? Porque eu não sei mais para onde correr no meio da pressão. Tem muita gente que corre para fora. Eu, junto com aquela moça, eu vi sinceridade no seu coração e dizer: eu estou pressionada, mas eu estou correndo para o lugar certo. Eu não vou correr para longe de Deus, eu vou correr para o coração dele. Eu não deveria ter feito, mas eu fiz e eu corro para ele. Eu não sei fazer outra coisa a não ser me lançar nele. As pressões vão fazendo isso, as pessoas vão ficando estranhas, vão ouvindo mentirinhas, burburinhos, coisas, vão se afastando do Senhor no nome de Jesus. Não deixe as pressões te afastarem daquilo que é importante para você. Não deixe as pressões afastarem você da mesa do Senhor e te colocar na mesa dos escarnecedores. Não deixe a pressão fazer você deixar o povo da fé para andar no povo da incredulidade. Não deixa. Não deixa, meu irmão. Pastor, o senhor está querendo dizer alguma coisa? É isso que eu estou querendo dizer. Se eu só tenho um dia da semana para falar isso para você, eu preciso falar hoje. E eu preciso aproveitar que você está aqui para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos entender. A sua pressão vai gerar autoridade no mundo espiritual. É essa pressão, irmãos. Um dia o fogo vai aparecer. E quando aparecer, o mundo não vai ver o quanto você sofreu. O mundo só vai ver uma única coisa: que aquilo que a fornalha não conseguiu destruir. Um Deus que ninguém mais tem, vivendo em alguém que se recusou a se curvar. É isso que o povo vai ver. Sabe, irmãos, eu quero deixar você aqui com algumas perguntas para a gente terminar. Antes da gente ir para um momento de oração, você não precisa responder para mim, responda para você. Anote isso, responda para Deus. Mas quando algo apertou nessa semana, para quem ou para que você correu primeiro? Pensa nessa última semana, pensa nessa próxima semana que você está vivendo. Quando as coisas apertarem, para quem que você vai correr? Deus foi a sua primeira ligação ou foi a última nessa semana? Outra pergunta: o que você tem achado ou chamado de só mais dessa vez? Só dessa vez, mas tem se tornado um sempre na sua vida. Se a fornalha fosse hoje, se a pior coisa que você teme acontecesse agora, você se curvaria? E por último, leve isso para sua casa. Quem está tentando te tirar do lugar onde você se acomodou e você está tratando essa pessoa como um inimigo? Quem está tentando tirar você do mesmismo e que você está encarando isso como um peso e não como um instrumento de Deus para te fazer avançar? Talvez se nós respondêssemos essas perguntas, talvez coisas começassem a clarear sobre a nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Se coloque diante da presença do Senhor. Pai, nós queremos entregar, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Hoje nós falamos tanto de pressão, Senhor, e isso é tão real. Fornalhas. O que acontece quando o fogo aumenta à nossa volta? Mas talvez a maior pergunta para nós é se nós temos intimidade com o quarto homem. Se cremos, Pai, que no meio das dores, no meio das lutas, no meio das situações, o quarto homem não nos abandona. Senhor, eu oro agora, entregando a vida de cada um desses meus irmãos diante do Senhor.
Comece a orar aí, meu irmão. Você está vivendo um tempo de pressão, ore junto comigo. Não só receba essa oração, ore junto comigo agora. Talvez essas pessoas, pai, estão vivendo um tempo de pressão no casamento, no relacionamento com os filhos. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, no nome de Jesus, revela os ídolos do nosso coração. Revela, Pai, se a gente colocou coisas, pessoas, situações, até nós mesmos, no lugar que deveria ser só do Senhor. Pai, no nome de Jesus, aguça, ativa, fortalece as nossas convicções. Nos dá fome e sede pela palavra de Deus. Não dá, Senhor, para dizer que a gente crê no Senhor, que a gente quer as bênçãos do Senhor, se nós fazemos do nosso jeito e chamamos o Senhor por trás para abençoar. Não, Pai, nós nos arrependemos nessa noite. Ore junto comigo, igreja, ore. Esse é um tempo de você orar. Por favor, Senhor, nos perdoa. Por favor, Senhor, nos perdoa se temos nos curvado, Senhor, diante de situações. Senhor, é uma disputa de coração. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e Te pedimos, nos perdoa. Visita-nos, Senhor. Visita-nos nessa noite. Senhor, nós no nome de Jesus declaramos, Pai, a nossa vida completamente guardada. Senhor, o Senhor vai se revelar a nós de uma maneira muito sobrenatural nesses dias. Eu profetizo, Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento, sobre cada situação, uma revelação sobrenatural de Deus. Se o inimigo tentou, Senhor, nos travar, nos paralisar, é nesse tempo de pressão que cadeias vão ser quebradas, grilhões serão despedaçados, o nome do Senhor será exaltado em nós. Leva-nos, Senhor, leva-nos a viver um testemunho vivo, leva-nos a estar preparados, Pai. O Senhor é Deus que tem planos para nós. O Senhor é Deus fiel. Comece a levantar as suas mãos para os céus. Comece a levantar as suas mãos e declara essa canção. Tudo que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Fogo não me queima. Fogo não me queima. Vamos com força. As águas não vou afundar. Vamos, irmãos. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Declare isso. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Vamos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Yeah! Seu nome é Jeová.
guardado, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, sela essa palavra no nosso coração. Leva-nos, meu Deus, debaixo da tua paz. Senhor, que nessa semana, diante das fornalhas, diante dos desafios, diante das pressões, o Senhor forge, Pai, homens e mulheres fortes, que não se curvam, Senhor, que não abrem mão, Senhor, de convicções, que vivem um verdadeiro evangelho, que são vitrines do teu poder. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre o teu povo. Senhor, nós entregamos esse mês de julho nas tuas mãos. Nós entregamos esse último domingo de julho nas tuas mãos. Nós entregamos, Pai, ainda as coisas que virão até o fim desse mês. E nós declaramos, Pai, um mover sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Se o inimigo tem vindo sobre casas e famílias aqui, nós declaramos, Deus, toda a guerra cessada. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, todo espírito que se levanta contra o mover do Senhor, Senhor, agora abatido por terra. Os irmãos, Pai, enfraquecidos sejam fortalecidos. Aqueles, Pai, que estão cansados sejam renovados. Aqueles, Pai, que já caíram pelo meio do caminho, o socorro virá ao seu encontro. Pai, no nome de Jesus, leva o teu povo em paz, Senhor. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, rica e eterna comunhão com o Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus reunido nesse lugar e à volta da terra, desde hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplauda bem forte o Senhor. Dê um abraço bem apertado nessa pessoa que você está aí sentado junto com ela. Declare a bênção do Senhor sobre ela e a sua casa. E nós vamos lá fora celebrar. Vá na paz, um beijo no seu coração. Não vou